Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos ao meu canal, Astrosofia e Astrologia por Nuno Pinheiro. O vídeo que eu vos trago hoje é um vídeo dedicado a Urano em Gêmeos. Nós sabemos que a partir de amanhã Urano definitivamente entrará neste signo de ar. E então, ao longo destes minutos, vou-vos tentar trazer aqui algumas informações úteis sobre este trânsito tão importante da nossa vida e que promete tantas mudanças e alterações. Vamos começar por uma abordagem histórica, como eu gosto de fazer e como normalmente faço. Então vamos percorrer vários séculos de história para tentar ver que acontecimentos é que normalmente sucedem quando Urano passa em Gêmeos e depois, obviamente, trazer aqui uma abordagem mais pessoal no final do vídeo, onde vou-vos dar algumas pistas sobre este trânsito e que signos é que serão, de alguma forma, mais afetados por este momento tão especial. Então, sem mais demoras, vamos começar então o vídeo. E Urano já entrou em Gêmeos no dia 8 de julho de 2025, ou seja, o ano passado. Entretanto, retrogradou para Touro em 8 de novembro de 2025 e agora, a partir de amanhã, numa espécie de 25 de abril astrológico, ou neste caso 26 de abril, vai definitivamente entrar para Gêmeos, onde irá permanecer até 3 de agosto de 2032. A gente não sabe se está cá ainda ou não. Espero que sim, que estejamos cá todos a celebrar e a viver esta experiência. Depois, fará novamente a última visita a Gêmeos no dia 12 de dezembro de 2032 e definitivamente passará para Caranguejo no dia 22 de maio de 2033. Ou seja, temos aqui um espaço de tempo, mais ou menos de 8 anos, onde Urano vai estar em Gêmeos e vai trazer estas novidades, estas mudanças todas que estão de alguma forma a acontecer já e que nós já conseguimos detectar e que eu vou agora detalhar a partir deste momento. Então, o que é que nós já temos vindo a sentir? Quando Urano entra em Gêmeos, normalmente acontece uma espécie de democratização dos meios de comunicação. Ou seja, eu vou dar vários exemplos históricos onde é fácil de ver e de compreender que sempre que Urano está em Gêmeos, nós temos uma mudança a nível da transmissão da informação, onde a informação sai de certos ciclos onde ela está contida e é disseminada. Até porque Gêmeos é um signo de ar e o ar tem essa propriedade, ou seja, espalhar, disseminar, partilhar. Vamos imaginar Gêmeos como uma espécie de rede ou de raiz que sai de uma semente e que se espalha pela terra. E, portanto, o Urano o que é que vai fazer? Vai retirar ou vai quebrar as ligações ou os monopólios que existem em determinados meios, e nós já conseguimos verificar isso, por exemplo, a nível da comunicação social. Ou seja, nós neste momento já percebemos que os telejornais, as televisões, os jornais, os meios de comunicação estão a perder a sua preponderância e cada vez mais estamos a ser nós a ser as fontes de transmissão dessa informação. Cada vez há mais canais de TikTok, de YouTube, podcasts, blogs, canais no X que transmitem informação que normalmente não vem no mainstream ou nos órgãos de comunicação generalistas. O que é que isso está a fazer? Está a fazer com que eles passem, obviamente, por uma crise. E essa crise, naturalmente, irá levar a que todas as formas de comunicação se alterem e de transmissão da informação. Outra coisa que vai existir são mudanças nos suportes. Nós temos visto ao longo dos anos que quando o Urano passa em Gêmeos há mudanças de suporte, ou seja, passamos se calhar do papiro para o papel, do papel vamos passar para o telemóvel iremos passar para outra coisa qualquer. Ou seja, há sempre uma mudança do suporte onde a informação é veiculada. Claro que também há muito mais informação a ser veiculada. E, portanto, o Urano em Gêmeos arrasa, é uma espécie de avalanche informativa, porque vem de muitas fontes de informação e é difícil depois fazer uma espécie de síntese ou de escolha. Ou seja, nós estamos cada vez mais a ser bombardeados com informação a toda hora e todo momento, é 24 horas de informação diária. E começa a ser muito difícil diferenciar aquilo que está certo e aquilo que está errado, aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é. Portanto, toda esta temática da informação vai ser extremamente importante. Depois, mudanças tecnológicas, seja a nível da saúde, seja a nível do ensino, seja a nível dos transportes, seja a nível das infraestruturas.
Tudo isso vai ser, obviamente, mudado, ajudado também pelo Plutão, que está em Aquário e que também é um signo de ar e que, no fundo, e que está em Trígono ao Urano e que acaba por acentuar e acelerar este processo de revolução. No fundo, nós vamos entrar na revolução digital e na revolução tecnológica. É óbvio para todos. Não vale a pena estarmos a tentar fugir da tecnologia porque ela vai se impor naturalmente e vamos ter é que nos saber adaptar a ela. E, portanto, a inteligência artificial e por aí adiante. Revolução na comunicação e nas viagens. Eu acho que vamos mudar muito a nossa forma de viajar, seja o modo, seja os países ou o tipo de viagem que vamos fazer. Se calhar vamos fazer viagens muito mais mentais e menos físicas. Transformação nos transportes e no comércio. Portanto, acredito que também o comércio de mercadorias e bens vai sofrer bastantes alterações a partir de agora. Novas formas de pensamento, ou seja a nível cultural, seja a nível artístico, seja mesmo a nível religioso, vão surgir aqui novas linguagens e novas formas de entender e interpretar a realidade. Problemas na sucessão governativa. Isto acaba por ser uma surpresa, ou seja, normalmente quando Urano está em Gêmeos, o que eu consegui assistir ou consegui perceber a nível histórico é que nós temos momentos em que as estruturas de governo ou as estruturas sociais de poder acabam por ter dificuldades e cair, seja pela morte de um rei, seja por uma revolução, e depois existe uma crise bastante acentuada para saber quem é que vai ocupar o lugar. Ora, isso não é algo que seja surpreendente nos dias de agora. Porquê? Porque cada vez mais nos últimos anos temos assistido a governos minoritários, onde é muito difícil, e tem sido muito difícil, estabelecer acordos para formar esse governo. Eu acho que com Urano em Gêmeos, o que ainda vai fazer mais é extremar estas posições de dualidade e torna-se bastante complicado haver estabilidade, haver previsibilidade e haver continuidade. Então, seja porque não há capacidade de manter estabilidade governamental, seja porque não sabemos quem é que vamos lá pôr, porque não conseguimos estabelecer acordos, acho que problemas nas sucessões e no estabelecimento de governos vai ser algo muito premente, e que não deixa de ser também natural, tendo em conta que todos nós estamos, no fundo, astrólogos, a contar com processos revolucionários nos próximos anos. Outra coisa que também é natural que Urano em Gêmeos são guerras civis ou guerras entre vizinhos, ou países irmãos, vá. Porque Gêmeos tem muito a ver com a relação de irmãos. Ou seja, são dois irmãos, Cássio e Póllux, e que estão sempre unidos. E aquilo que eu também consegui detectar com Urano e Gêmeos é processos de conflito entre fações que estão dentro do mesmo país, e portanto guerras civis, ou países que estão relativamente próximos, havendo aqui algumas rupturas, seja a nível de fronteiras, seja a nível de relacionamentos. Então, vamos passar agora para os momentos históricos, para tentar dar exemplos que vos ajudem a compreender aquilo que eu acabei agora de dizer. Então, em 1439 e 1446, o Gutenberg começa na invenção da prensa, que no fundo acaba por ser uma das grandes invenções de todos os tempos e que permitiu exatamente fazer aquilo que eu acabei de dizer, que é a disseminação da informação. Portanto, é possível imprimir mais livros e com mais rapidez, a partir desta altura, e ao mesmo tempo democratizar o acesso da informação, porque deixa de estar assente nos conventos e na igreja e nos copistas e passa a estar assente na burguesia. Ou seja, qualquer pessoa pode ter agora um trabalho que é impressão de livros. Isto vai fazer com que a informação contida nos conventos seja transportada para fora e automaticamente é disseminada. O que é que isto leva? Leva a um florescimento bastante grande da intelectualidade e da cultura e à descoberta de textos que estavam escondidos e fechados e que de repente trazem uma nova compreensão ao mundo sobre todos os temas, seja a cultura, a religião, a fé, as invenções, por aí adiante. Então, este é um momento chave a nível mesmo de civilização e que acontece precisamente com a entrada do Urano em Gêmeos. Em 1455 é quando a Bíblia de Gutenberg é impressa e começa aqui um processo claro de retirada do monopólio da Igreja Católica. O Nicolau de Cusa
também publica um livro bastante importante que é sobre a dota ignorância, em que desafia as visões geocêntricas que existiam na altura, em que a Terra era o centro do universo, e começa a sugerir que o universo é infinito e que a Terra não está no centro, ou seja, uma visão mais heliocêntrica, que é aquela que ainda hoje prevalece. Temos os grandes progressos na cartografia, que vão permitir depois toda a expansão marítima do século V, e portanto século V e século XVI. A partir dali começa efetivamente a acontecer os grandes descobrimentos, né, que partem daqui, e as tais guerras de sucessão. Temos as guerras de sucessão na França, que vão de 1437 a 1453. Temos as guerras de sucessão em Castela, de 1445 a 1446. E temos as guerras civis na Inglaterra de 1455 a 1485. Ou seja, existem aqui muitos casos que nos indicam que há crises a nível social onde é difícil depois estabelecer um governo estável ou um governo que permita eh, estabelecer uma continuidade, que é algo que Urano em Gêmeos não permite efetivamente, são continuidades. É tudo muito disruptivo e muito instável. Entre 1606 e 1613, nós temos a Bíblia do King James a ser publicada, precisamente em 1611. Esta Bíblia é o resultado da cisão entre a Igreja Anglicana e a Igreja Católica, que surge precisamente com o Plutão em Aquário, que já é um movimento de retirada do poder absoluto da Igreja de Roma e que vem alicerçada, obviamente, na invenção do Gutenberg. Depois temos aqui a invenção do telescópio, em 1608, pelo Hans Lippershey. Temos o Kepler que publica a Astronomia Nova, detalhando as duas primeiras leis do movimento planetário. Temos em 1910 o Galileu e as suas descobertas no Sidereus Nuncius. Temos em 1910 também o Thomas Harriot a fazer e a observar as primeiras manchas solares num telescópio. Temos o primeiro jornal ou panfleto, portanto, começa a haver a circulação de panfletos informativos, a espécie do protótipo do jornal, nesta altura, em 1605, e depois temos a Guerra Civil Inglesa, em 1613, entre 1613 e 1642. Ou seja, nestas duas passagens conseguimos efetivamente verificar sempre a presença de guerras civis. Em 1774 e 1781, nesta altura também com a presença de Plutão em Aquário, nós temos a transição da era do Iluminismo para a era industrial. E então temos a Revolução Americana a acontecer, que consequência disto leva à independência dos Estados Unidos em relação à Grã-Bretanha, e temos depois, naturalmente, todas as descobertas que advêm da passagem do Urano em Gêmeos e que são bastantes. Por exemplo, Lavoisier identifica a composição do ar, o Pierre-Simon Laplace faz trabalhos extensíssimos sobre equações, probabilidade e estatística. O Girard inventa a primeira turbina hidráulica. O James Watt inventa a máquina a vapor, que vai ser, lá está, um veículo essencial para o desenvolvimento económico da altura. É algo que vai transformar, seja a velocidade e a rapidez e a capacidade de levar mais produtos e com mais rapidez a outros lugares. E o William Herschel descobre Urano, precisamente o planeta que nós estamos a falar, e é nesta altura que ele é descoberto. Entre 1858 e 1865, temos a Guerra Civil Americana, que ocorre entre 61 e 65, e queria chamar aqui uma atenção. Reparem que a Revolução Americana acontece com Urano em Gêmeos, a Guerra Civil Americana acontece com Urano em Gêmeos, e nós vamos ver mais para a frente que Urano em Gêmeos é um indicador claro de que os Estados Unidos entram ou em guerra ou participam de uma guerra extremamente violenta. Neste caso, este caso coincide com a passagem do Plutão em Aquário, que nós temos agora também, e com o Neptuno também em Carneiro. Portanto, vamos estar atentos para de que forma é que os Estados Unidos vão ou não vão a participar aqui em algo de grande escala. Em relação às invenções, temos o primeiro cometa a ser fotografado pelo Donati em 1950, em 1858. Temos os jornais finalmente a ganharem
expressão em 1860 e os jornais vão durar até agora. E só agora é que estão efetivamente a perder a sua preponderância e estão em queda, clara. Ou seja, eu acredito que não durarão muito mais anos a estarem em circulação. Em 1860 também temos a primeira gravação do som. Em 1861 temos o primeiro telégrafo transcontinental. Em 1861 também a primeira fotografia a cores. Em 1863 temos o primeiro sistema de metro que foi inaugurado em Londres. E o metro é uma visão muito uraniana e geminiana. Porquê? Porque uraniana, porque obviamente é tecnológica, mas também geminiana porque é a rede. E Gêmeos é uma rede. Rede neuronal, uma rede de raízes, uma rede de transmissão, uma rede de networking. E se nós olharmos para uma rede metro, parece mesmo que estamos a falar de raízes que estão por baixo da terra e que nos ligam, exatamente como uma árvore, que nos ligam a vários sítios. E é interessante que o primeiro metro, inaugurado em Londres, acontece exatamente com Urano em Gêmeos. Depois, o James Maxwell publica a teoria dinâmica do campo eletromagnético, e também acontecem outros. É uma altura de grande profusão de invenções, porque temos a primeira fotografia aérea, temos a primeira bateria recarregável, temos o primeiro poço de petróleo. Atenção que o poço de petróleo e a exploração do poço de petróleo tem a ver já com o urânio em touro, porque o urânio em touro é a exploração da terra e dos recursos da terra. Temos o motor de combustão e temos o protótipo do telefone a ser desenvolvido precisamente nesta altura. Em 1941, 1949, nós estamos em plena Segunda Guerra Mundial e acontece exatamente o ataque Pearl Harbor em 41, que faz o quê? Que os Estados Unidos se envolvam na guerra. E, portanto, mais uma vez o urânio em gêmeos a trazer os Estados Unidos para a frente da batalha. Em 1943 é desenvolvida a criptografia, que no fundo é o primeiro computador que consegue descodificar as mensagens alemãs. Temos o Gandhi a pedir a independência da Índia relativamente à Inglaterra em 1942. Em 1944 temos o primeiro foguete lançado pelo homem a alcançar o espaço. Em 1945 temos o primeiro computador digital a ser construído nos Estados Unidos. Temos em 1945 também as duas bombas atómicas. Temos o projeto Diana em 1946 que mede a distância exata da Lua à Terra. Temos em 1948 a Proclamação dos Direitos Universais do Homem e em 1947 temos o caso Roosevelt, ou seja, o possível avistamento de OVNIs. Este é outro tema que eu acho que vai ser bastante falado durante esta passagem do Urano em Gêmeos, porque tudo tem a ver com o espaço, tudo tem a ver com a informação espacial, com documentos secretos, com, lá está, a disseminação de informação que está escondida ou reservada e que de repente é partilhada posterior. Eu acho que o Urano em Gêmeos pode trazer várias novidades e surpresas até. Portanto, é curioso que nós temos assistido ao longo dos últimos meses uma conversa bastante acentuada, seja pelo Obama, seja pelo Donald Trump, de que vão partilhar ou fornecer informações que estão reservadas sobre os OVNIs. Portanto, não me surpreenderia nada que viessem a dizer que afinal o ET não é um filme do Spielberg, mas era uma realidade. Em 1941 também temos mais uma data de invenções a acontecer. Para mim, as mais interessantes são os fornos micro-ondas, que nós hoje usamos em nossa casa de uma forma muito natural. A telefonia móvel, ou seja, o protótipo daquilo que são os telemóveis, e os discos de vinis, ou seja, o vinil, surge aqui nesta fase também. Outro descobrimento que muda claramente a nossa percepção das coisas é a descoberta dos manuscritos do Mar Morto nas cavernas de Curiam, em 1947. Para quem estuda a religião, a espiritualidade, o esotérico, este é um tema essencial, porque, por um lado, lá está, vem-nos trazer novos dados sobre Jesus, sobre Maria Madalena, sobre os essênios, sobre o gnosticismo, veio quebrar com uma imagem bastante fechada que a Bíblia tinha, por ser quase o único documento.
que nós tínhamos acesso canónico relativamente à história que estava narrada naquela altura, e os manuscritos do Mar Morto é como se fosse uma abertura da nossa mente e da nossa visão para uma realidade que até então desconhecíamos. E quem estuda estes temas é incrível perceber que toda esta informação esteve ali escondida durante séculos e de repente está ao nosso alcance e que muda muito a nossa percepção sobre o tema. Então, o que é que nós podemos esperar em 2025 e 2033? Ou seja, que movimentos é que são esperados? Eu já vos falei de alguns, mas vou fazer agora aqui uma síntese maior. Ora, desenvolvimento a nível das comunicações, dos telefones, da computação, das redes neuronais, inteligência artificial e algoritmos. Ok, a inteligência artificial vai ser inevitável. Eu acredito mesmo, e é uma crença pessoal, que a inteligência artificial se vai tornar uma espécie de uma religião. Nós hoje já temos quase que a tendência para aceitar tudo aquilo que a máquina nos diz. Seja no desporto, seja nas nossas pesquisas, seja na nossa vida cotidiana, se a máquina diz está certo. Basta ver no desporto, por exemplo, que nós estivemos a ver um jogo de futebol e a máquina disser que o jogador está fora de jogo por um centímetro é uma coisa minúscula, mas nós acreditamos que aquele centímetro está certo. Exatamente como no ténis. A bola pode bater ali naquele bocadinho, um bocadinho para lá da linha e nós aceitamos que está certo. E eu já vi muitos exemplos de situações cotidianas em que eu ouço pessoas a dizer: Ah, mas a máquina, o telemóvel diz que isto, a aplicação diz aquilo, a AI está a dizer isto. É como se nós assumíssemos que a voz da AI é a voz de Deus, quase, ou a voz de alguém que sabe tudo. Ora, alguém que sabe tudo é Deus. E por isso eu acredito que o Urano em Gêmeos vai trazer quase como a divinização da inteligência artificial e a própria religião, quase. E é interessante que há uns meses atrás meteram vários computadores em conversa uns com os outros e a verdade é que eles fizeram uma Bíblia do AI. E é uma Bíblia que tem mesmo versículos, tem tudo. E uma espécie de mandamentos. E é muito interessante constatar isso, que eu acredito que vai ser um movimento que irá acontecer. Ao mesmo tempo, nós acredito que vamos introduzir a tecnologia nos nossos corpos e vamos explorar muito as redes mentais, seja para comunicar através da mente, seja para compreender a mente, seja para através da mente acedermos a lugares ou a sítios que até então não teríamos ido. Por exemplo, há vários vídeos da Conferência de Davos, onde uma das pessoas que estava a palestrar indicava que as viagens vão ser muito mais caras a partir de determinada altura e só os ricos é que poderão fazer viagens a determinados sítios, porque por causa do dispêndio energético. Então, o que é que vai ser feito? Vai ser criado uma espécie de óculos ou algo assim que vai permitir, estando em casa, acedermos aos lugares de uma forma virtual e estando lá, nesses lugares, a viajar. Ao contrário dos ricos, que serão aqueles que terão a experiência direta com a natureza ou com o espaço. Nós vamos apenas viajar a nível tecnológico ou a nível virtual. Portanto, não me surpreende que isto também venha a acontecer. E, obviamente, novas formas de comunicação, se calhar telemóveis muito mais pequenos, ou se calhar introduzidos no nosso corpo, ou nos óculos, ou algum equipamento que nós usamos. Já usamos o telefone, já usamos os óculos, portanto, cada vez vai ser mais natural que existam novas invenções nesse âmbito. Depois, novas formas de viajar. Nós vimos ali, por exemplo, que com Urano em Gêmeos foram-se introduzindo novos veículos. E é possível que agora também que sejam introduzidos novos veículos, né? Que sejam, que permitam, por exemplo, deixarmos viajar por terra e começarmos a viajar por ar. Ah, que é algo que já está a ser treinado, por exemplo, ou testado, que é mochilas propulsoras que a pessoa levanta e faz pequenas deslocações através de uma mochila. Claro que isso depois tem a parte da segurança toda associada, mas não me parece que seja algo estranho que venha a ser desenvolvido a partir deste momento. Outra coisa, claro, a exploração do espaço. É natural que todas as viagens para o espaço sejam muito mais recorrentes a partir de agora. E que seja uma questão até de turismo espacial, que cada vez é uma indústria que gera mais dinheiro e que está a ser desenvolvida porque, lá está, os ricos vão ter capacidade para fazer essas viagens muito facilmente. Nós não, nós que somos da classe média pobre não vamos, mas os ricos vão ter acesso a isso muito facilmente.
Outra questão que eu acho que vai acontecer rapidamente são as smart cities, ou seja, cidades controladas por tecnologia. Controladas em todos os aspectos, controladas a nível de tráfego, controladas a nível de comportamentos, controladas a nível de velocidade, controladas a nível de criminalidade, controlada nos acessos, e portanto eu acho que as smart cities vão ser ligadas por redes, obviamente, da internet, vão criar lugares muito, muito digitais e que para estar lá dentro temos de estar todos conectados em rede. E obviamente que isso vai aumentar o controle. Também, penso eu, irá diminuir a criminalidade, porque se nós temos vigilância constante, as pessoas naturalmente serão eh, menos propícios a cometer crimes. E portanto, às vezes, para se ter uma coisa, não se tem a outra. Para se ter segurança, muitas vezes temos que ceder um bocado do nosso controle ou privacidade. Não parece que seja algo muito estranho, até porque todos os movimentos estão a levar a isso. Cada vez se fala mais de proibir os carros nas cidades, baixar a velocidade para 30 km, pôr redes de comunicação ou transportes alternativos dentro das cidades, fazer as cidades com diâmetros pequenos para as pessoas circularem a pé e por aí adiante. Portanto, quase todas as grandes cidades hoje já estão a ser, no fundo, trabalhadas para isso. Vigilância através da ID, ou seja, vamos ter cada vez mais IDs digitais e formas de controle digital através da internet e da tecnologia para, no fundo, fazer o rastreio das nossas atividades, porque a informação vai ser o ouro a partir de agora. Esta é uma das grandes diferenças da passagem do Urano em Touro para o Urano em Gêmeos. A partir de agora a informação é dourada, é o que vale dinheiro. E, portanto, ter acesso à que nós fazemos, que já está a acontecer, né? Nós damos acesso a tudo na nossa vida para eles terem informações daquilo que nós fazemos. Por isso, já é algo normal, mas vai ser exponenciado agora ao máximo e vai ser levado a um nível muito mais avançado. Meios de transportes mais elétricos, ou seja, carros que não precisam de condutor, carros mais inteligentes, carros que consomem menos, carros mais eletrónicos, cada vez menos manuais e, portanto, vamos perder um bocado o gozo da condução, por exemplo, mas vamos ganhar outro tipo de lazer. Será interessante, por exemplo, se formos a conduzir, e o carro fizer tudo por nós, pá, metemos um podcast, metemos um vídeo e vamos a ver e vamos, olha, se calhar a pintar as unhas, a cortar as unhas ou a comer o pequeno almoço enquanto o carro conduz. Tem umas vantagens, tem outras desvantagens, vamos ver. Descentralização do setor energético. Isto, por um lado, é possível, ou seria possível, principalmente com novas formas de energia, haver cada vez mais pessoas a conseguirem ser autónomas em relação à energia. Por outro lado, obviamente que eu não acredito que o elétrico seja e que venha para ficar. Acho que vão ter que existir novas formas de produção de energia e por isso é que se está a voltar ao nuclear. Ahm, mas é possível que exista agora cada vez mais uma descentralização ou uma tentativa de descentralizar a energia para a tornar mais democrática, para assim dizer. Claro que o lobby energético vai resistir a isto, mas a energia vai ser um dos grandes problemas dos próximos anos. E já se está a assistir a isto, agora precisamente com a guerra no Irão. Nós temos cada vez mais a noção de que a energia é o grande bem essencial, os dados, a energia vão ser o grande bem essencial nos próximos anos. Por outro lado, teremos também mudanças radicais na educação e no sistema escolar. Eu acho que o sistema escolar das aulas presenciais, acho que tem os dias contados. Vai demorar, se calhar, aí alguns anos ainda a ser transformado. Para quê? Para aulas online, ou aulas tecnológicas, ou aulas com inteligência artificial. Nós já temos escolas, tanto na China como nos Estados Unidos, a desenvolver esse sistema. Ou seja, a inteligência artificial adapta o estudo à criança e a criança vai aprendendo de acordo com as suas necessidades e muitas vezes jogando. Isto vai, obviamente, mudar o papel do professor. O professor vai ter aqui uma função diferente, ou se calhar vai ser cada vez menos preciso. E a inteligência artificial e a realidade virtual vai acabar por impor-se, na minha ótica, à escola. Portanto, vamos ter naturalmente cada vez mais aulas com inteligência artificial para, no fundo, acompanhar as necessidades do aluno. Outra coisa que nós vamos ter aqui é mudanças na escrita, se calhar cada vez menos as pessoas escrevem,
manualmente, vão começar a escrever cada vez mais com o telemóvel, ou vão desenvolver outros tipos de escrita. E a Big Data, ou seja, a informação de dados, porque é, no fundo, o grande valor, como eu digo, o ouro, é a informação. E, portanto, esta Big Data vai tentar recolher toda a informação possível para quê? Para treinar a inteligência artificial e torná-la mais capaz. Por último, o envolvimento dos Estados Unidos numa guerra civil ou numa guerra mundial. Os Estados Unidos já estão à beira, ou já estiveram várias vezes ali com uma tensão nos últimos meses bastante latente em relação a alguns confrontos civis ou algum confronto entre fações. A nível mundial, os Estados Unidos está cada vez mais envolvido em guerras que podem durar muito tempo e que podem ser difíceis de solucionar no curto espaço. Se o conflito com o Irão, por exemplo, escalasse ou se existisse algum tipo de conflito maior, não seria de espantar, tendo em conta que quando o Urano está em Gêmeos e o Neptuno em Carneiro, normalmente os Estados Unidos envolvem-se em algo grande. Eu acredito que até 2028 isto terá que estar materializado. Vamos aguardar para ver de que forma é que isto acontece, mas acho que é uma realidade que não será muito difícil de acontecer. Posto isto, vamos falar agora um bocadinho dos vossos mapas. No fundo, vocês gostam de saber o que é que vai acontecer na vossa vidinha, não é? E então, vamos começar aqui pelo Urano em Gêmeos, que está aqui. Ora, deixem-me só apontar aqui. E quem é que vai ser mais afetado com a presença do Urano em Gêmeos? Precisamente quem tiver o ascendente em Gêmeos ou planetas em Gêmeos. Eu acho que o ascendente é normalmente o mais afetado porque é o significador da pessoa. E se o ascendente sofre com a presença do Urano, o que vai existir aqui é uma mudança bastante acentuada da personalidade, da aparência, da saúde, do corpo, das vontades, dos desejos, das motivações que a pessoa tem. É como se a pessoa levasse uma espécie de um choque elétrico ou de um curto-circuito e deixasse de ser uma realidade e passasse a ser outra. Há aqui muitas vezes um desejo de liberdade, um desejo de autonomia, um desejo de novidade, uma ruptura com o passado. A questão é que, havendo este Urano em Gêmeos, isto pode ser extremamente disruptivo, inconstante, pode trazer instabilidade, e todos nós sabemos que o ser humano não gosta de instabilidade, não gosta de insegurança, e pode haver aqui algumas resistências. O conselho que eu dou sempre com trânsitos de Urano é aceitem essa mudança. Aceitem, porque vai-vos levar para uma realidade totalmente diferente daquelas que vocês conhecem. E essa realidade normalmente abre-vos o horizonte e transporta-vos para possibilidades que até então vocês não tinham conhecimento. Por outro lado, outros signos que vão ter aqui alguma dificuldade serão, obviamente, os signos de Virgem, Peixes e Sagitário, porque são os signos mutáveis. Em Peixes e em Virgem nós vamos ter quadraturas, e as quadraturas imprimem uma certa resistência ou uma certa dificuldade, ou seja, as mudanças, a instabilidade, as arritmias vão ser trazidas à vida da pessoa numa perspectiva de insatisfação, de dor, de falta de liberdade, falta de espaço, falta de ar às vezes, que obriga a que normalmente estas pessoas tenham que se movimentar. Os signos mutáveis, o Peixes, a Virgem, o Sagitário, não são signos que sejam contra a mudança, muito pelo contrário, porque são mutáveis, indicam mudanças de estação. Mas para o signo de Virgem, que é o signo de terra, é muito mais difícil mudar do que é para um Peixe ou um Sagitário, que são signos de fogo e água e que naturalmente mudam de estado. A Terra tem mais lentidão ou resistência. No entanto, estas quadraturas podem naturalmente trazer alguma dor, alguma instabilidade, alguma sensação de inquietude, mas são necessárias e têm que ser feitas. Portanto, pessoas que tenham ascendente, o Sol, a Lua ou qualquer planeta nestes signos, Peixes e Virgem, o convite que é feito aquilo pelo Urano é de mudança, de liberdade, de espaço, de ruptura, de procurar algo novo. A oposição para o Sagitário também traz mais ou menos a mesma dinâmica, sendo que o Sagitário gosta muito de mudar e gosta de explorar novas alternativas e novas realidades. Não é necessariamente um processo que lhe custe, portanto, normalmente aceitam isto com maior facilidade.
Quem também poderá sentir aqui mudanças significativas é quem tem o meio do céu, ou seja, a casa 10, a abrir em Gêmeos. Porquê? Porque o Urano, ao passar lá em cima, poderá trazer aqui naturalmente mudanças significativas na carreira. Estas mudanças podem ser mudanças mesmo do que é que eu estou a fazer, ou seja, eu podia ser sapateiro, agora passo a ser stripper, não há problema nenhum. Ou pode ser uma mudança que me leve a perceber novas realidades dentro daquilo que eu estou a fazer. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um restaurante e no restaurante eu servia só caldo verde e agora vou começar a servir sopa da pedra. Não é necessário que a pessoa mude de função. O que vai ser necessário é que a pessoa deixe de ser aquilo que era, ou seja, deixe de fazer aquilo que estava a fazer para fazer de forma diferente ou alternativa. O convite que eu faço sempre a pessoas que têm o Urano no meio do céu é: se surgir alguma mudança, ou se a vida vos colocar numa posição em que aquilo que vocês têm já deixa de fazer sentido e é necessário mudar, o convite que é: mudem. Porque isto vai ser uma espécie de um comboio que vos tira da estação onde vocês estão, leva-vos para uma estação mais à frente, leva-vos para outra realidade, para outro lugar, que vocês não sabem ainda para onde é que vão, mas quando chegam lá têm um mar de potencialidades. Tudo é possível a partir dali. E sendo possível, é uma nova forma de ver o mundo. Eu gosto muito dos trânsitos de Urano. Portanto, aceito sempre estes convites. Mesmo que sejam difíceis, no fim, eu acho que acabam-se por ser bastante proveitosos. Quem tem a casa 7 também em Gêmeos, ou seja, a área dos relacionamentos, serão também pessoas que estarão a passar, por um lado, se tiverem relacionamentos, por momentos de instabilidade, de ruptura, de mudança, de disrupção nessa área, portanto, os ascendentes em Sagitário. Se não tiverem relacionamentos, poderá surgir aqui um relacionamento que vos faça mudar, alterar ou ver as relações de forma totalmente diferente, ou explorar relações diferentes. Ou seja, vocês imaginam, eu não gosto de poliamor. E o Urano passa ali na casa 7 e de repente vocês gostam de poliamor. Pode acontecer. Também pode acontecer que vocês não gostassem de relações muito alternativas, por exemplo, cada um mora na sua casa ou cada um tem a sua vida e encontram-se e aquilo corre muito bem e depois separam-se, que é uma questão normalmente uraniana, que é estamos e deixamos de estar, pode funcionar. O que é importante também perceber que o Urano na casa 7 é se eu estou bem, se eu preciso de liberdade, se eu preciso de mudar, se eu preciso trazer alguma coisa nova, se eu preciso de introduzir algo na relação, nem que sejam uns brinquedos, para ter mais prazer. Não interessa. O que interessa é trazer novidade, trazer algo novo. Se a pessoa conseguir trazer isto, os transurantes podem não ser disruptivos. Se não houver mudança nenhuma, então aí é altamente disruptivo e pode levar efetivamente ao fim da relação. Pessoas que tenham gêmeos na casa 4. O que pode acontecer aqui são mudanças familiares. Questões de casa, família, lar, que não é necessariamente negativo. Por exemplo, são pessoas que às vezes podem estar a estabelecer um lar, uma mudança de casa, uma construção de uma casa, um nascimento de um filho, que muda a dinâmica, que muda a forma como a família está estruturada, e a partir dali cria-se uma nova forma de entender o lar, a família e a intimidade. Agora, mais uma vez, é importante perceber em que ponto é que nós estamos na nossa vida, com aquele Urano a passar na casa 4 e aceitar essas mudanças e fazer essas mudanças necessárias. Por isso, estes são os signos que normalmente vão ter aqui algumas dinâmicas mais desafiantes. Quem vai beneficiar normalmente com isto serão os signos de Aquário e os signos de Balança. Porquê? Porque vão sofrer um trígono e um trígono é um aspecto muito fluido. Ou seja, quem tem planetas ou ascendentes em Balança, ou qualquer ponto do mapa, vai sentir que Urano lhe vai introduzir e vai acrescentar velocidade, instabilidade, mudanças, rupturas, tudo aquilo que nós já falámos em relação ao Urano. Mas como estamos a falar de um trígono, a mudança é normalmente aceita ou pretendida pela pessoa. Não há resistência. É algo que surge, eu aceito e até desejo, eu vou na onda. É como se passasse um carro por mim e eu aceitasse a boleia, sem pensar, olha, vamos. Naturalmente isto vai ser bastante benéfico porque traz maior
novidade à vida da pessoa. Claro que o aquário é um signo fixo, tem maiores resistências. A balança, como é um signo cardinal, normalmente aciona muito facilmente estes processos de mudança e de transformação das suas próprias vidas. E é isto. Espero que tenham gostado, espero que tenham levado daqui informação preciosa. Alguma dúvida que tenha, contacta-me. Tem os meus contactos no princípio do vídeo. Desejo-vos um excelente fim de semana e vejo-vos nos próximos vídeos. Beijinhos e abraços. Até à próxima.